Olá, bom dia, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio da EBD Ágape. Estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Ezequiel, do capítulo 12 ao capítulo 15. Essa é a parte 2 do nosso estudo. Se você não viu a parte 1, volte, vá no nosso canal no YouTube que você já está aí podendo assistir, clique e veja a primeira parte. Nessa segunda parte, nós iremos dar continuidade falando de pessoas que podem ser do próprio povo de Deus e que estariam enganando o povo de Deus através de estruturas espirituais ou de ações espirituais de engano. Então, se você serve a Deus, se você ama o Senhor, e mesmo você que está aqui para conhecer um pouco mais da palavra de Deus, fique atento, vamos aprender juntos e lembrando que Deus julga sim o seu próprio povo. Aqueles que dizem que são de Deus, aqueles que se entendem como filhos de Deus, eles têm sim um Pai que traz a verdade e que também corrige. Por isso, para nós que amamos ao Senhor, que nos identificamos como filhos, muita atenção para que nós tenhamos essa questão de guardar o nosso Senhor no nosso coração, tá certo? Muita atenção, uma palavra para o povo de Deus, você que ainda não conhece a Jesus, que ainda não tem uma aliança com Deus, fique atento, aprenda também as maravilhas do Deus de Israel e como ele trata o seu povo. Lembrando que nós não estamos começando o estudo da Bíblia de Ezequiel. Se você não entender alguma parte, se recorde. Ezequiel é um livro já lá na frente da Bíblia. Volte, nós temos estudos anteriores para que você compreenda exatamente o que está acontecendo. Deus é um Deus compassivo, primeiro, gracioso, tardio em irar-se, cheio de amor de aliança e de fidelidade. Então não vamos nos esquecer quem é o nosso Deus, o Deus do universo. Aquele que se compadece de você, que vê a sua dor e que vai até você em ação para te dar algo de bom, para te tirar daquela situação. Um Deus que de graça se doa por você, como Jesus se doou por nós. Então ele nos dá essa graça, esse favor que não merecemos. Ele dá primeiro para depois falar conosco. Deus é um Pai tão maravilhoso que ele nos dá instrução, ele nos dá vida e ele também vai nos cobrar responsabilidade. Não podemos fazer qualquer coisa com a graça que Deus nos deu. Deus é um Deus tardio em irar-se, querido. É um Deus que ele, ainda que você venha errar, depois da instrução que ele te deu, ele vai lhe dar tempo, lhe fornecer tempo para o arrependimento. Que não venhamos a usar esse tempo para fazer chacota ou para achar que Deus não age. Não, é um tempo que o Senhor nos dá como Pai para que nós possamos nos arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Da mesma forma, Deus é um Deus que preserva a sua aliança, um Deus que ama, ele tem um amor de aliança com você, ele tem uma aliança de amor com seus filhos e você que ainda não conhece, ele quer ter essa aliança de amor. Tudo que ele falar para você, ele vela pela palavra dele para cumprir. Se ele disse que você vai ter uma vida maravilhosa, então pode ficar tranquilo, porque da parte dele, ele irá cumprir. Da nossa parte é seguirmos o que ele tem nos orientado. E por fim, ele é um Deus sempre fiel. Deus não pode negar a si mesmo. Essas palavras são colocadas aqui agora porque se você iniciar o nosso estudo exatamente da parte 2, você pode achar estranho. Então se lembre, leia a Bíblia com contexto. Não pegue apenas uma palavra da Bíblia e acredite que já entendemos tudo a respeito de Deus. Não, estamos aqui na Escola Bíblica da Ágape exatamente também para podermos aprender do Senhor de Gênesis até Apocalipse. Ficou curioso para a segunda parte? Então vamos lá sobre o que Deus disse para as pessoas, no caso mulheres, que estavam dentro do povo de Deus, que poderiam ser do próprio povo de Deus, mas que estavam enganando o povo para receber algum tipo de recurso e fazendo mal às pessoas. Vamos ver o que é que o Senhor fala a respeito disso. Quantas mulheres feiticeiras, não estou pegando um caso só de mulheres, entendam isso. Estou falando agora de você buscar espiritualmente outras coisas, sendo do povo de Israel, tá? Porque essa palavra aqui foi para o povo, não foi para fora. Deus está julgando o povo. Ela diz: vocês acham que vocês vão enlaçar meu povo e livrar vocês? Então que a gente tem esse cuidado também de que o que nós estamos fazendo contra o povo de Deus, Deus ele consegue julgar e dizer: vocês acham que vocês vão sair imunes a isso? Tá? Em relação à responsabilidade que temos,
Se nós iremos adorar outros deuses, Deus diz, então não venha me buscar. Entendo o que é isso. Não é não venha me buscar com arrependimento, não é isso. É não tenha uma multiplicidade de deuses e espere que na hora que você me consulte, eu te traga uma palavra de bênção. Deus disse, não, se você está consultando, se relacionando com vários deuses e vier buscar um profeta, eu vou trazer uma palavra contra você. Diz Deus isso para o seu povo, não é para pessoas que não conhecem a Deus, mas para as pessoas que vivem no ambiente de Deus. Então, que nós tenhamos o cuidado de ter Deus como nosso verdadeiramente único Senhor. Que nós não venhamos a buscar a estar como mancos, né, como disse o profeta Elias, se eu não me engano, quando ele estava restaurando o altar, que o povo estava andando entre dois lados, né? Adoravam Baal e adoravam a Deus. Então que a gente venha literalmente a ter essa unidade, essa unicidade de ter um único Deus que revela para nós o que temos que fazer. Glória a Deus, é isso aí, Breno. E só trazendo, né, para o pessoal aí que está ouvindo, um exemplo do que Breno está falando está no capítulo 14, verso 7, que diz: porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Verso 8: e porei o rosto contra o tal homem e o ferirei e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, não existe dureza em Deus, tá, gente? Não existe. Esse é um conceito humano. Esse é um conceito humano. Inclusive, quando Jesus começa a pregar e a dizer arrependei-vos, e começa a parar, né, em alguns momentos, dando discurso, e tem uma fala dizendo duro é esse discurso. Mas isso é uma fala de um homem, porque o discurso de Jesus era a pregação da lei e dos profetas. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. E a lei e os profetas são o fundamento da fé em Deus. É todo o princípio dessa palavra. É a primeira aliança. Sempre falo com vocês, não é Antigo Testamento porque não passou, não saiu de moda. O Antigo saiu de moda. O Antigo Testamento, comumente chamado, ele não saiu de moda. Ele é fundamento. Você não constrói nada sem fundamento. Então, você precisa analisar a lei e os profetas. Você precisa conhecer a lei e os profetas, porque a sua fé tem que estar fundamentada na lei e nos profetas. E quando dizem duro esse discurso, é porque para a natureza humana, ela confronta. Mas nós precisamos ir além da natureza humana, que está impregnada na nossa alma, porque nós somos um ser espiritual que tem uma alma que habita num corpo. Amém? Vamos dando seguimento aqui no capítulo 14 ainda. Leia aqui comigo, vamos reprisar a leitura, verso 14, que diz: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Pois bem, por que eu peguei esse capítulo aqui? Para lembrar você do que está lá em Jeremias 31, você lê de novo no seu momento aí, tá? Você pode dar um pause aqui e ler de novo Jeremias 31, até chegar lá naquele momento em que Deus diz: comerão os pais uvas verdes e os dentes dos filhos ficarão embotados? Ou melhor, dando aquele ginja, aquela gastura? Não, não mais isso. A partir daquele momento, cessa-se o juízo de Deus sobre uma nação por completo e começa agora a ter um julgamento individual, ou melhor, começa lá naquele tempo já, né, em que Jeremias traz essa palavra, a ter uma individualização das condutas. Então, observe que o tempo da graça já estava lá. O tempo da graça já está desde Gênesis, tá, queridos? Então, é o mesmo Deus, não existe tempo da graça, tempo da lei, não existe. Existe graça e existe lei. Cada um tem uma função diferente. Em determinado momento a gente fala sobre isso. Mas quando Deus traz essa novidade no seu povo, os pais agora vão fazer o que quiserem
e os filhos não vão sofrer por consequência, apenas por ser filho. Isso é uma moeda que tem dois lados. Assim como os filhos não vão sofrer meramente porque os pais pecaram, os filhos também não vão se beneficiar meramente porque os pais foram justos. É isso que a palavra está dizendo aqui, é sobre Noé, Daniel e Jó. Ainda que esses homens estivessem aqui no meio, Deus ia trazer julgamento sobre esse povo. Por quê? Porque o povo estava completamente corrompido. Então, que você tenha atenção que filho de peixe não é peixinho, tá? Para Jesus. Ele vai ter que fazer a obra dele. Filho de pastor não tem herança nenhuma, porque o pai construiu um legado. Ele vai ter que ter o legado próprio. E assim sucessivamente. Breno quer fazer um comentário? Quero sim. É um momento delicado, um momento que a gente precisa prestar atenção, né? Se nós observarmos na palavra de Deus, Noé, né, desde a palavra de Deus, Noé, ele, pela sua fé, pela sua conduta, ele consegue salvar, não somente a sua vida, mas a sua vida e a vida dos seus filhos, a vida da sua família. Quando a gente observa Abraão ele intercede pelo seu sobrinho Ló. E você vê que ele conversando com Deus, Ló consegue sair do julgamento de Sodoma e Gomorra. Deus, Abraão trazendo, se tiver apenas um justo lá, o Senhor, se tiver uma quantidade de justos, né? O Senhor ainda traria esse juízo sobre a cidade. E tem aquela conversa de Deus, de Abraão com Deus, intercedendo na situação de Sodoma e Gomorra em relação ao seu sobrinho Ló. Se a gente observar, o próprio Moisés em Deuteronômio, ele traz uma palavra, né, para aquela geração que iria entrar, aquela nova geração que iria entrar na Terra, dizendo que se eles fizessem o que era errado, as consequências cairiam sobre os seus filhos e até uma quantidade de gerações. Mas se eles fizessem o que era certo, a bênção iria para os seus filhos por muito mais tempo, por muito mais gerações. Deus é um Deus muito mais dedicado a nos abençoar e a nos recompensar pelo que fazemos do que simplesmente punir por punir, né? Parece que a vontade de fazer bem e de ter uma boa família, né, isso deveria nos tocar. A vontade de que a gente faz algo aqui na Terra e de que isso fica para os nossos filhos. Isso é uma bênção que vem de Deus. Mas nós vemos que isso vai se perdendo no povo de Israel, vai aparecendo um certo egoísmo. No rei Ezequias, por exemplo, ele não percebe, Deus pede para ele ordenar a sua casa, ele não ordena. E quando Deus traz o juízo, por meio de um profeta dizendo, olha, não vai cair sobre você, mas vai cair sobre o seu filho. Ele diz, boa essa palavra. Então, é possível que o povo tivesse ficado insensível ao ponto de não achar mais que era a perder uma bênção, esse fato de o seu filho sofrer por algo que você fez. E que isso venha nos aproximar também da nossa família, né? Que nós tenhamos essa bênção de Deus, né? Essa bênção de que o que fazemos, de parte do que fazemos, e os nossos filhos estão ali conosco, que a gente não venha perder essa sensibilidade de achar que se Deus vai trazer alguma coisa somente para o nosso tempo, que isso vai ser bom porque não vai tocar em nós, mas vai tocar na nossa família, né? Então, é que a gente venha a lembrar disso, como o pastor e mestre Guilherme trouxe, Deus, no momento que o povo está extremamente corrompido, Deus traz, acabou isso, de o que você fizer vai passar para o seu filho, né? Então que a gente tenha essa questão, essa sensibilidade de entender que o que nós fazemos pode desagradar o coração de Deus e fazer com que nós venhamos a perder bênçãos que são muito bonitas, né? Bênçãos de ter milhares de gerações abençoadas por Deus quando a gente está debaixo da orientação de Deus, fazendo aquilo que é certo. Então, você vê que Deus traz 3 homens justíssimos e talvez a situação daquele povo fosse tão complicada, tão complexa, que Deus diz, ainda que eles 3 estivessem aí, eles não conseguiriam livrar senão somente a sua própria vida. Que nós não tenhamos que cair nisso, né? Que a gente não venha entrar nessa situação onde as ações de nossa vida sejam somente em relação a nós mesmos. Que a gente não venha ter essa parte do coração do rei Ezequias, do final de parte da sua vida, de acreditar que se algo acontecer com o seu filho, isso não te interessa, não te importa. Se a gente observar, o próprio Deus é um Deus que é pai e que ele assume a responsabilidade sobre as dores de nós que hoje somos seus filhos
e que a gente também tem essa responsabilidade de saber que Deus tem um coração e de que as bênçãos que Ele traz para a gente podem ser guardadas, podem ser levadas a sério e não levadas como palavras que são colocadas contra a vontade de Deus. Como o próprio pastor Guilherme disse, que havia uma palavra que dizia que os pais comiam uvas e o dente dos filhos se embotavam. Quero que você imagine um povo que fala isso, um povo de Deus que fala isso, falando assim: olha, eu faço a coisa errada, mas que caia sobre o meu filho. Né? Que nós temos esse cuidado, esse amor com a nossa família e temos o coração de Noé, o coração de Abraão, o coração de Moisés, que investiu nas próximas gerações, e não o coração, não essa parte do coração do rei Ezequias, que achou que era boa a palavra de Deus, de que não iria acontecer algo ruim no seu reinado, mas no reinado do seu filho. Deus tem conexão com gerações, né? Deus é eterno, como o nosso pastor mestre Guilherme traz, e que os nossos filhos deem sim continuidade ao que o Pai Deus tem para nós. Em nome de Jesus, que a gente possa ter essa bênção de Deuteronômio novamente, que é a bênção de Deus abençoando milhares e milhares de gerações. Porém, como o próprio pastor mestre Guilherme trouxe, se a nossa decisão pessoal for de não levar as coisas que nós recebemos como herança, eu recebi como herança dos meus pais, você recebeu uma herança, você tem uma herança em Deus, porque como filhos de Deus nós temos uma herança graças a Cristo Jesus. Mas se nós decidirmos por não honrar a herança, por não honrar o fundamento, que é muito do que tem se dito aqui, por não acrescentar em cima deste fundamento uma obra que seja uma obra que leve a vida em direção a Deus e que leve outros a Deus, sim, haverá um juízo sobre nós e nós não necessariamente seremos protegidos completamente pela herança que temos. Nós seremos julgados, esse juízo chegará até nós e Deus tem misericórdia. Ele escreve essas coisas na sua palavra. Repito, é um Deus que prova o seu amor, mostrando antes o que vai acontecer, deixando claro para a gente o que vai acontecer, a nossa responsabilidade e assim também o amor dele por nós. Em nome de Jesus, que nós escolhamos sempre a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que traz essa bênção para a nossa vida e para além da nossa vida. Glória a Deus por esse comentário precioso. Que você tome essas palavras no seu espírito, tá, gente? Tome no seu espírito, porque nós estamos falando aqui com muito temor e tremor da parte do Senhor e querendo que você cresça em Deus e que você tome essa verdade para você. Esses livros dos profetas, né, os livros que trazem as histórias do povo de Deus, as crônicas, enfim, tudo que está aqui na primeira aliança, no fundamento da fé, é um conteúdo que você deve colocar em prática hoje. Amém? E para fechar esse episódio de hoje, vamos aqui no capítulo 15. O Senhor está falando que a inutilidade da madeira da videira, a inutilidade dos seus galhos, dos troncos que ela pode gerar. E eu fiquei um pouco assim, né? Puxa, inutilidade, porque aí minha cabeça já foi para o julgamento da videira. É verdade, existe aqui o julgamento da videira, mas existe um ensino. E para você ter um entendimento fechadinho, esclarecido sobre o que Deus está falando aqui para nós, eu quero te chamar lá para os evangelhos. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 3, verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Observe que aqui a palavra do Senhor nos diz bom fruto. Então, não basta qualquer fruto. Tem que ser um bom fruto. Capítulo 7, verso 19, ainda em Mateus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vamos agora, João, capítulo 12, verso 24. Eu amo esse verso, isso aqui dá um livro, dá um baita livro, mas nós hoje vamos apenas tomar o verso aqui e fazer um comentário muito breve. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer
fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Observe que aqui em Ezequiel, a palavra do Senhor nos traz sobre uma morte da videira, porque ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Acabou. Aqui em João, o Senhor nos traz a importância de uma morte que vai gerar muito fruto. Não é a morte da videira, mas é a morte no sentido de o resultado da vida dessa planta, no caso aqui, o grão de trigo. Qual é o resultado do grão de trigo? É o fruto, trigo. O fruto, trigo, é o resultado do grão de trigo. E qual o poder que há no fruto do grão de trigo? No caso, a semente do trigo. Há o poder de gerar muito fruto. Uma lavoura de trigo está dentro de um grão de trigo. Mas isso só ocorrerá se essa semente decidir abrir mão de toda a sua aparência externa, abrir mão de tudo o que a sua massa pode dar para ela mesma, no sentido de ser apreciada como um alimento, né? Uma semente alimento, e aí ela se deixa morrer para gerar um embriãozinho. Esse embriãozinho vai criar uma raiz numa terra e daí vai surgir uma nova planta. Para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, lembre-se do grão de feijão que a gente faz experiência no jardim de infância. Planta um grão de feijão, observa ele durante as semanas, ele germinando, e aí você vem ler a parábola do grão de trigo e você vai entender o que o Senhor está nos ensinando sobre a morte da semente. Mas voltando para o fruto, no capítulo 15 de João, no verso 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E assim vai o Senhor nos ensinando sobre fruto. E aqui no capítulo 15, estamos falando, Deus falando para nós, sobre a madeira da videira. Qual a serventia dela? Nenhuma. Os galhos simplesmente em si como madeira, os troncos da videira como madeira, não tem serventia a não ser ir para o fogo. O mais importante da videira, ou melhor, a razão de existir da videira, a razão pela qual Deus pega a videira e traz como uma árvore exemplo para nós em toda a Bíblia, está no seu fruto. O fruto da vide. Então, que você não esteja atento à sua estrutura. Que você não esteja focado na estrutura de um grupo, de uma célula que você participa, da igreja que você congrega, do corpo de Cristo. Porque a estrutura em si, Deus não está muito ligado nela, não. Deus vai dizer para mim e para você, olha, beleza, tá todo bonitinho, cheio de teologia, cheio de ritos, cheio de fórmulas, cheio de modalidades de crescimento, de expansão, de administração. Beleza, eu vou pegar tudo isso e botar no fogo, se não tiver fruto. Ou seja, o que importa, irmãos, é o fruto. E só dá fruto aquele ramo que está enxertado nele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tiver enxertado nele, não dará bom fruto. Pode até dar fruto, mas se não for um bom fruto, não será limpado para continuar a frutificar. Será cortado para ser queimado e apenas servirá de combustível, de fundamento para o fogo queimar. Ok? Então, queridos, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Vou orar para que o Espírito Santo inunde todo o seu ser e você possa realmente ruminar tudo aquilo que foi dito aqui e que verdadeiramente essas palavras façam diferença em sua vida e que você esteja compartilhando esse conteúdo, ok? Faça isso, irmãos. Compartilhe. Só um detalhe aqui, nós não estamos pedindo isso para que você nos ajude a fazer um número, tá? Porque o número por si
vai para o fogo. Não importa. Você pode ter 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 10 milhões, quanto você quiser. Seu canal pode ser o mais rentável do YouTube. Se não tiver fruto que alimente, que edifique, vai queimar. Vai queimar. Então, o que a gente quer aqui, quando você compartilha, é que esse conteúdo que nós estamos fazendo com tanto amor, cuidado e simplesmente por amar a palavra de Deus, ele seja levado para outras pessoas, ele seja apresentado para outras pessoas. Porque quando você compartilha, existe uma inteligência no YouTube que vai dizer, olha, mostra esse conteúdo para outras pessoas, porque as pessoas estão compartilhando ele deve ser interessante, ok? Então, compartilhe o conteúdo de Deus. Não só o nosso, do Ministério Apostólico Ágape, da Escola Bíblica, mas todo o conteúdo do povo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque pelo teu sacrifício nós fomos religados ao nosso Deus. Pai, nossa aliança foi refeita. E pela tua obediência em passar por essa obra de cruz, o Senhor se fez maldito. E hoje o pecado que estava sobre nós já está julgado, já foi tirado de nós e assim nós podemos novamente nos aproximar do Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu a porta para que o Espírito Santo pudesse vir até nós e nos fazer entender essas palavras, nos fazer receber em nosso coração segredos maravilhosos que o Senhor trouxe para nós do coração do Pai através dessas palavras. Apenas pelo nosso intelecto nós não conseguiríamos. E nós reconhecemos e testificamos que é a obra do Espírito Santo em nós que faz essas coisas e nós declaramos sobre todos aqueles que ouvem esses ensinos, que ouvem essas palavras, que receberão no seu espírito, receberão transformação de vida, receberão vida de Deus, receberão libertação, terão cadeias quebradas, vidas transformadas por essas palavras, por esta oração, porque nós clamamos e cremos que o Espírito Santo vai, através das nossas vozes, através das ondas deste som que você recebe agora nos seus ouvidos, transformando sua mente, transformando todo o seu espírito, e você passa a ser cada dia mais um ser governado pelo seu espírito, cheio, alimentado, aliançado com o Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai maravilhoso, Criador de todas as coisas. Amém. E glória a Deus por isso.